Boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja conosco. Trabalho, bênção da vida. Esse título foi retirado da revista Presença Espírita, número 178, do ano de 1993. O trabalho faz parte da lei natural. Por essa razão, não podemos fugir dele. É quase que uma obrigação. E é um trabalho que faculta o desenvolvimento da inteligência, bem como o de outras faculdades nossas. Trabalho implica ação, produção, movimento. No conceito dos espíritos superiores, contido em O Livro dos Espíritos, na terceira parte, no terceiro capítulo da terceira parte, a lei de trabalho, os espíritos superiores colocam que todo trabalho, toda ocupação útil é trabalho. Assim, não só o homem trabalha, que é o trabalho que a gente conhece como trabalho material, ao que eles explicam, mas os espíritos, todos os seres da criação. E todos contribuem dentro das suas possibilidades para a harmonia, para a dinâmica do universo. De modo geral, nós temos o trabalho como algo ruim, fastidioso, como algo indesejável, muitas vezes até irritante. E isso causa em nós, certamente, um mal-estar, porque todos nós temos que buscar o trabalho como forma, o trabalho material como forma de sobrevivência. E se o percebemos dessa forma, ele se torna muito penoso. E é então que vamos sentir a dificuldade em lidar com as nossas obrigações. E logo ao amanhecer do dia, já vamos ter aquela triste sensação de acordarmos cansados, como se nem tivéssemos dormido. Ou se o sono que desfrutamos durante a noite, ele foi insuficiente e queremos sempre mais e mais. Só em pensar nas canseiras que vamos ter no decorrer do dia, no corre-corre para chegarmos para o trabalho, já estamos mais cansados ainda. Quando chegamos no trabalho, temos a sensação que o trabalho que temos ali a realizar, ele se multiplica. Quando na verdade é o mesmo. E então que Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, ele vem falar que essa nossa insatisfação, essas queixas em relação ao trabalho, muitas vezes consideramos que seja pelo gênero do trabalho. E ele diz que poucas pessoas amam realmente o que fazem. A maioria está insatisfeita. E ele então esclarece que, na verdade, essa insatisfação não é mesmo pelo gênero, pelo tipo do trabalho que temos a realizar, mas muito mais pela nossa falta de compreensão quanto à oportunidade que nos está sendo oferecida na função que temos a exercer no nosso trabalho. E ele diz, concluindo os esclarecimentos a respeito dessas nossas queixas em relação ao trabalho, ele diz que, com palavras duras, mais verdadeiras, que essas queixas, neste caso, são filhas da preguiça inconsciente. Quando ele coloca essas palavras assim, a preguiça inconsciente, isso cala em nós uma profunda reflexão. Preguiça, ao lermos a mensagem, a gente se pergunta, eu com preguiça? Mas em verdade sim, uma preguiça inconsciente.
onde tudo o que temos para fazer se torna extremamente difícil, extremamente cansativo. O mais simples, a mais simples das atividades, é algo para nós muito indesejável, muito sacrificial. E nessa reflexão de Emmanuel, quanto a essa preguiça, percebemos que realmente, na maioria das vezes, fazemos aquilo que nos é de obrigação no lar, perante o estudo, a obrigação profissional, fazemos unicamente aquilo que nos é de obrigação, sem acrescentar um mínimo a mais, ou se acrescentamos porque fomos constrangidos, é com muita reclamação, com muita insatisfação. E o que nos agrada mesmo são os momentos em que podemos desfrutar do lazer, do descanso, de podermos conversar despreocupadamente, de podermos ficar sem fazer nada. Isso que realmente nos agrada. Quando isso se faz presente em nós de forma constante, entendemos aí que essa preguiça, talvez inconsciente, que Emmanuel nos traz a reflexão. Trabalhar, exercer alguma função dentro daquilo que nos é realmente de pura aptidão, preferencial, é algo que poucos podem desfrutar. A maioria, a grande maioria, está a exercer alguma atividade, tem alguma ocupação material na sua área profissional, que realmente não era bem aquilo que queria. Está sempre desejando, sonhando outra atividade. Se a vida nos convidou, como colocou Emmanuel, nessa oportunidade grandiosa, que no momento não compreendemos a sua importância, para não sermos infelizes, o melhor é então aceitarmos e tentarmos fazer o melhor que pudermos. Já que eu não tenho outra opção no momento, não me é possível, então vamos pensar assim, vou tentar fazer o que eu puder de melhor para tornar essa atividade agradável, prazerosa, dentro daquilo que ela nos oferece. E assim vamos buscar interessarmos mais por ela, dedicarmos mais a essa atividade, buscando o entendimento que por mais simples, mais fácil, mais insignificante que seja a nossa função, ela tem um valor, ela é importante para alguém. Porque estamos realizando um trabalho, muitas vezes, não nos damos conta, não percebemos o quanto que ele vai ser importante para alguém em algum momento. Mesmo aquela atividade automatizada que as fábricas têm, né, que não permite muita mudança, mas ali, aquele funcionário, naquela função, ela tem o seu significado altamente importante. E é onde nos lembramos daquela pequena história, onde um homem tinha a função de quebrar pedras. E alguém se aproxima dele e pergunta o que ele estava fazendo. Ele ergue o olhar com muita satisfação e responde que ele estava ajudando a construir uma catedral. Ele não percebia ali a pequenez do seu trabalho, mas enxergava a grandeza da sua função ali, colaborando para algo tão grandioso que era a construção de uma catedral. Então é para mostrarmos o quanto o nosso trabalho tem importância para alguém. E por essa razão, mesmo na profissão que não nos satisfaz, temos o dever, como cidadão, como filho de Deus, de procurar exercê-la da melhor forma possível. Em respeito àqueles que vão desfrutar do nosso trabalho. E no desfrute do trabalho, lembramos aqui
que agora no mês de maio, dia 13 de maio, comemora-se a abolição da escravatura no Brasil. Dia 13 de maio de 1880. O Brasil que foi construído com a força desse povo. Esse povo negro que saiu da África e chegou aqui no Brasil como escravo. E carregou nos ombros todo o material que ajudou a construir, a organizar fisicamente o nosso Brasil. O Brasil se ergueu nos ombros dessa raça, desse povo. Em cada canto do país tem uma marca deles. Eles souberam dar ao povo branco o exemplo do esforço na vivência dos sentimentos mais nobres que a alma humana pode conquistar. E ensinou aos europeus a grandeza do trabalho e da obediência. A princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea, ela, segundo informações contidas no livro Tormentos da Obsessão, ela é ministra de Colômbia. Os historiadores criticam tanto a princesa Isabel por ignorância das luzes espirituais que nos falam da grandeza dessa mulher. E é ministra de Colômbia, ela comanda equipes que vão em socorro aos que estão no umbral e vai fazer ali atendimento. As informações estão neste livro, Tormentos da Obsessão de Divaldo Franco. Manuel Filomeno de Miranda que conta, que é o autor espiritual desse livro. Bem como sobre o negro do Brasil, os escravos, temos lá no Brasil o coração do mundo, pátria do Evangelho. Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, falando-nos dessa história espiritualmente do Brasil. E encontramos informações belíssimas, dentre outras, sobre os negros que aqui colocamos. Essa raça que nos deu exemplos maravilhosos de obediência, de resignação, de humildade. Espíritos que aqui retornaram nessa condição e que conseguiram fazer grandes resgates, purificando-se. Hoje as leis trabalhistas no Brasil melhoraram muito. O Brasil é considerado um dos países onde a legislação trabalhista é uma das mais organizadas. E foi a partir de Getúlio Vargas que essas leis começaram a entrar em vigor, que estão aí até hoje. Muitas precisam ser melhoradas, melhor aplicadas, mas o Brasil, nesse sentido, tem leis que realmente são bem elaboradas em relação a outros países. E então, se a gente não buscar a todo momento essa motivação, esse interesse em fazer bem aquilo que nos é por obrigação profissional, o trabalho material que aqui estamos colocando neste momento, fica difícil realizar qualquer atividade. Buscando sempre lembrar, cada amanhecer de dia, quando sairmos de nossa casa, eu vou servir alguém com o meu trabalho. Alguém vai desfrutar do meu trabalho. E isso é muito importante. Isso engrandece a nossa alma. E é onde, então, lembramos de nós, professores, que aqui se encontra em bom número. Professor que hoje tem extinção, que é pouco reconhecido, muito desvalorizado. O próprio governo federal faz campanha, incentivando as pessoas a buscarem a formação na área de educação e serem professores. Porque não está se encontrando professor. Infelizmente. E se não buscarmos essa motivação todos os dias, eu vou ajudar alguém a se tornar melhor. Eu vou contribuir para o progresso deste país, deste planeta, para o bem-estar social. Se a gente não tiver pensamentos assim que nos motivem, é muito difícil, é muito árduo continuar no exercício da profissão. E então, certa feita, um político na rede televisiva colocou um comentário que muito me chamou a atenção e nunca mais esquecemos. Quando ele diz assim:
que o dia que um pai receber seu filho ao nascer e disser com todo orgulho, este vai ser professor, este dia o Brasil realmente estará crescendo em educação. Quando temos os nossos filhos, queremos todas as profissões para ele. E quando ele diz, mãe, quero ser professor, pai, quero ser professora, imediatamente já nos colocamos dizendo, nem pensar, outra profissão. É muito interessante a colocação desse livro. Assim, Quincas Carvoeiro, na verdade ele era Joaquim Ferreira, mais conhecido como Quincas Carvoeiro, naquele meio de tarde andava por uma estrada de chão batido, cansado, desanimado. Um homem muito simples, com 34 anos, mas aparentava muito mais. Pelo castigo do trabalho, ele era um carvoeiro, ele trabalhava com carvão há anos. Aos 11 anos ele perdeu o pai e a mãe em um trágico incêndio na mata ao lado da sua casa. Ela foi destruída e os seus pais que ele estava morrendo. E ele teve que lutar muito para sobreviver desde os 12 anos sem os seus pais. E Quincas estava tão desanimado, tão desacreditado da vida, que ele pensava consigo, eu acho que Deus esqueceu de mim. Nesse cansaço, nesse desânimo que Quincas estava, ele procurou o abrigo de uma árvore para poder descansar um pouco e continuar sua jornada de volta para casa. E então ele encontra uma gameleira. A gameleira que tem um tronco grande, uma copa também muito grande. E ali ele se reconfortou buscando o descanso. Logo o sono veio. E ele adormeceu. E a gameleira se transformou para ele ali na imagem de uma mulher de cabelos grisalhos e de ar muito meio. E começou a conversar com Quincas. Quincas, daqui do alto, de onde te vejo, percebo que você está muito triste, muito cansado, magoado com Deus, pelo trabalho que você exerce de sol a sol. Quincas não pensou duas vezes ali, adormecido no seu sonho com a gameleira, e começou a tecer o seu rosário de queixas. Realmente estou muito cansado, venho trabalhando há anos nessa profissão, estou envelhecendo muito rápido, meu peito vive cheio de pó da queima do carvão. Parece que ninguém se lembra de mim, Deus, parece que este se esqueceu dos meus sofrimentos. A gameleira ali, se apresentando na forma de mulher, gentilmente lhe disse, realmente, Quincas, o teu sofrimento é grande. Mas observa, nós aqui nessa mata, quantas árvores já foram retiradas por vocês para a queima do carvão, e eu continuo aqui a acolher a todos que precisam de mim. Veja, Quincas, todos têm a sua importância. Deus nos concedeu o trabalho como forma de agradecimento. Todos nós dependemos uns dos outros. Todos nós estamos para servir uns aos outros. Veja, Quincas, ao final de cada dia, os pássaros retornam para os meus galhos e vêm ao encontro dos filhotes que eu fiquei a cuidar. E quando o dia amanhece, eles cantam, agradecidos pela vida, pelo cuidado que tive em recebê-los. E eles vão buscar o alimento para os seus filhotes nos insetos que estão aqui abrigados no meu tronco, que se alimentam da minha seiva. As minhas folhas em forma de concha, elas guardam o orvalho, que serve para saciar a sede destes pássaros. Eu sou bem mais velha que você, Quincas. Tenho mais de 50 anos servindo a todos que necessitaram de mim. E não me queixo desse destino. Então, Quincas, encantado com tanta informação importante a respeito da utilidade que a gameleira tinha ali junto àquela mata, ele então indagou a árvore.
Mas se vocês são tão importantes, por que então são retiradas, são mortas tão brutalmente com um machado para queima na transformação em carvão? Aí ela diz, ainda com muita bondade. Veja, quando a nossa copa já não é interessante, quando já envelhecemos, vocês nos retiram sem piedade. E o cair do nosso tronco no chão é estrondoso. Mas mesmo assim, nós continuamos servindo. O nosso tronco, a madeira ali retirada, serve de sustentação para o telhado de vossas casas. Os galhos mais finos são queimados no fogão para o fornecimento do alimento. Para a transformação do carvão que lhe garante o sustento, veja quincas, mesmo depois de mortas ou envelhecidas, continuamos úteis. Quanta beleza! Que bênção é o trabalho ao próximo, porque nos faz sentirmos úteis no mundo. A nossa presença se faz importante no mundo, porque estamos sempre servindo ao próximo. Quincas ficou contagiado com aquelas palavras tão consoladoras, tão esclarecedoras daquela árvore. E despertou, assustado, não entendendo muito bem o que havia acontecido. Mas o seu olhar ao redor já não era o mesmo. Tudo era de uma beleza encantadora. Ele percebia tudo diferente e reconheceu o seu valor. A sua importância naquele serviço tão humilde, tão simples, tão sofrido de carvoeiro. E ele pegou então o seu machado em uma postura muito mais erguida, muito mais confiante. Ele seguiu seus passos para casa. E em determinado momento ele se joga no chão de joelhos, com tanta alegria que sentia em sua alma, com a renovação das energias, e agradece a Deus pela vida, pela bênção. Assim, como Quincas, reconhecer o quanto o trabalho é importante em nossa vida, seja ele singelo, quase que insignificante, nos ajuda a sermos mais felizes. Jesus disse, meu Pai trabalha até hoje e eu também. Para mostrarmos que ninguém para de trabalhar. Porque assim, segundo as informações dos Espíritos em O Livro dos Espíritos, mesmo nos mundos mais evoluídos, onde a necessidade material é bem menor, o trabalho continua. Ele diminui, porque o trabalho é maior de acordo com as nossas necessidades materiais, que é o caso do nosso planeta. Mas em mundos mais evoluídos, em planetas mais evoluídos, essa necessidade diminui. Mas o trabalho não deixa de existir. Porque seremos sempre úteis. Estaremos sempre em atividade. Ociosidade não combina com a evolução. Então, por isso que Jesus coloca, está no Evangelho de Mateus, o meu Pai trabalha até hoje, e eu também trabalho. Dentro das nossas necessidades materiais, por isso que temos tanto trabalho nesse mundo, tanta ocupação. Porque as nossas necessidades materiais ainda são enormes, devido à nossa condição evolutiva. E quem muito trabalha se cansa. O cansaço vem inevitavelmente. E Joana de Anjos diz no livro Episódios Diários, é um opúsculozinho, esse livro tem para empréstimo lá na Biblioteca Bezerra de Menezes, do Centro Espírita da Eternidade. Ela tem um capítulozinho que ela coloca assim, o cansaço. E nesse capítulo, ela fala justamente assim, que o cansaço é um mau conselheiro. O cansaço, ele causa em nós a irritação, a indiferença. Ele rouba a nossa alegria.
O cansaço não é nada de bom. E a gente tem que saber driblá-lo. Então, quando ela vai falando do cansaço, ela coloca também em um outro livro, Despertar do Espírito, também psicografia de Divaldo Franco, ela coloca um capítulo assim, o desânimo e o cansaço. E nesse capítulo ela fala justamente isso, que quando o corpo se enfraquece, a mente também fica fraca. E nesse enfraquecer da mente, vamos ter a presença do desânimo, que tem um poder extremamente destruidor. O desânimo de nossa vida, ele faz um estrago terrível. Do desânimo decorre o cansaço. E esse cansaço, ele vem justamente seguido do desinteresse. Aquilo que antes para nós era interessante, era prazeroso, deixa de ser. Aquilo que muitas vezes nos renovava, nos fortalecia, deixa de existir. Porque o cansaço tomou conta de nós. E isso é muito prejudicial. Se estamos cansados, verifiquemos a causa. Verificada a causa, porque pode ser uma enfermidade. Tem enfermidades que o primeiro sintoma que tem é cansaço extremo. Pode ser um estresse, uma frustração, por percebermos que o que considerávamos ser o melhor, o mais correto, de repente não é. Isso causa em nós esse estado de exaustão. Então, Joana nos sugere o repouso, que também é lei da natureza. Todo aquele que trabalha precisa descansar. Questão 682 do Livro dos Espíritos. Então, repousa. Repousar o corpo. E em seguida, ela sugere-nos a prece. Essa prece que vai nos ajudar nessa reabilitação espiritual, nessa renovação de energia. A prece antes de dormir, como ela é fundamental. Porque o sono, ele é necessário a todos. Ele nos foi dado justamente para essa renovação de forças físicas e espirituais. Porque enquanto repousamos, dormindo, apenas o corpo para, o espírito está em plena atividade. O espírito está liberto temporariamente dessa prisão aqui do mundo. Então, já que o nosso espírito vai ficar tão livre temporariamente, porque do contrário seria a morte, haveria o desligamento completo, então entreguemos a Jesus o nosso repouso e o nosso cansaço. Então, as chances de acordarmos, de despertarmos refeitos são maiores. Bem como ela sugere que busquemos trabalhar de forma que tenhamos método e ritmo. Ou seja, buscar não querer fazer tudo de uma só vez. Fazer de forma organizada, cada coisa em seu tempo. Isso nos acalma e nos tira desse estado de exaustão. Porque normalmente essa exaustão vem quando abraçamos tudo, queremos fazer tudo ao mesmo tempo, de uma vez só. E acabamos por constatar que não fizemos foi nada, ou o que fizemos ficou tudo mal feito. Então é esse método e esse ritmo, com uma organização, cada coisa ao seu tempo. É essa disciplina que precisamos ter, apesar desse acúmulo de atividades que todos nós temos hoje. Buscar um lazer que realmente nos descanse. Porque às vezes queremos um lazer, mas chega daquela diversão, daquele ambiente mais cansado do que fomos. Um lazer que realmente nos descanse. E evitar as reclamações. A reclamação só piora o nosso cansaço. Ela nos pede mais ainda. Que enquanto estivermos em trabalho, tiremos o cansaço do rosto. Que desafio Joana nos propõe. Porque normalmente quando a gente está cansado, a primeira expressão que fica é no rosto, né? Respiramos mal, o olhar fica caído. E ela nos pede que enquanto estivermos em atividade, tiremos o cansaço do rosto. Terminou a atividade? E agora é um desafio.
mas a evolução vai proporcionar isso em nós. Então, como falam os espíritos, orientam, esclarecem, conceituam o trabalho não é só trabalho material, é qualquer ocupação útil. Se é qualquer ocupação útil, então vamos falar do nosso trabalho espiritual. Se os espíritos não param, está lá, na segunda parte do Livro dos Espíritos, a ocupação e as missões dos espíritos, as ocupações e as missões dos espíritos. E eles não param, eles estão em atividade. Por isso que os espíritos responderam que o trabalho não é só trabalho material, é toda ocupação útil. Então, se eles não param, eles estão aqui agora conosco. Os bons espíritos que chegaram aqui bem antes que nós e prepararam espiritualmente todo este ambiente para que essa reunião de atendimento espiritual, essa reunião doutrinária, que faz um grande atendimento espiritual a todos nós, pudesse acontecer. E nós faremos parte também dessa equipe quando desencarnarmos. Muitos sonham com descanso. Ou ele vem com a aposentadoria, como sonhamos com a aposentadoria. Ou, para alguns, ele virá com o desencarno. Quanto à aposentadoria, para nós espíritas, não nos enganemos, porque todos os que militam hoje no movimento espírita e estão atuantes, dedicando-se realmente, têm encontrado muito o que fazer após a aposentadoria. E quanto ao desencarne, morrer para descansar, é uma ilusão que a doutrina espírita não prega. O espírito continua altamente ativo. Por isso que nós, ao desencarnarmos, tenderemos a fazer parte dessas equipes que vêm em atendimento, em socorro a nós encarnados que estamos aqui no planeta Terra. Faremos parte como ajudantes, como auxiliares, e continuaremos lá o trabalho que começamos aqui. Ou talvez iniciaremos lá o trabalho que deixamos de fazer. Então temos muito o que fazer espiritualmente, o trabalhar servir. Porque quando a gente só trabalha, a gente vai lá, faz, realiza. É um trabalho. Mas quando a gente serve, é quando a gente coloca a nossa alma onde quer que estivermos em nome de Deus. O servir é a presença da nossa alma. É doar o que tivermos de melhor no nosso ser. Em favor de alguém. Em favor do bem-estar de alguém. Em favor do outro. Isso é servir. Trabalhar, servir. Infelizmente, essa disposição íntima, muitas vezes, ela não aparece em nós. É a ociosidade espiritual, dificultando essa nossa disposição em servir. Um pouquinho mais, onde quer que seja que estivermos. Somos muito habilidosos, somos muito ativos para o trabalho material. Mas quando somos convidados a esse trabalho espiritual, onde não vamos receber remuneração material nenhuma, é um desânimo, colocamos tanta dificuldade, tanto empecilho, e se não dermos o primeiro passo com muita coragem, com muita confiança em Deus, passaremos a reencarnação toda adiante. Seja numa casa espírita, seja no nosso próprio lar, quantas vezes dentro da própria família somos convidados a doar um pouquinho da nossa alma, servir no próprio trabalho profissional. Às vezes é necessário um pouquinho mais, alguns minutos mais para fazer o trabalho e não queremos. Essa disposição em servir. A ociosidade é ferrugem que corrói a alma. E para combater essa ferrugem, o antídoto é a ação. É o trabalho. É esse trabalho de servir. E é nesse trabalho que vamos encontrar os recursos que vão nos ajudar a preservar
ou a construir energias que vão nos ajudar psíquico e fisicamente. É preciso essa ação, esse trabalho, para nos dar essa sustentação, esse equilíbrio que todos nós queremos. Como queremos o equilíbrio mental e o equilíbrio físico? É preciso construir energia. É preciso trabalhar servindo. E ela vem. Ela vem na forma de bem-estar, de força, de coragem. Principalmente naquelas horas em que tudo parece estar contra nós. E choramos e lamentamos, mas uma força retorna. A energia que consumimos em favor de alguém. No bem, ela vem. Porque Deus é extremamente justo. Então, é o trabalho o melhor recurso para encontrarmos este equilíbrio. O trabalhar servindo. Não trabalhar só materialmente. Esse já nos é uma obrigação. E o trabalhar espiritualmente, pensando no bem-estar de alguém, é uma opção. Deus nos dá o livre-arbítrio. Ele não nos obriga. Ele aguarda a nossa decisão. Convites chegam inúmeros para nós durante o transcorrer de um dia. E naquele trabalho material, a gente vai ficar com a preocupação, buscando essa motivação, pensando assim: o meu trabalho é útil para alguém. No trabalho de servir, no trabalho espiritual, então vamos entender que aquele trabalho que vamos realizar, ele é muito importante para nós. Ele é primeiramente útil a nós. Os espíritos superiores esclarecem que o verdadeiro médium, o médium verdadeiramente que está em desenvolvimento pleno, não é aquele que tem as melhores percepções, mas aquele que busca aprender e que busca servir. Então, doar um pouquinho do nosso tempo em favor do bem, em favor de alguém, é muito importante. Porque o nosso tempo aqui na Terra é muito breve, por mais que acreditemos que não, mas ele é muito breve. E todos nós somos operários de Jesus. Nós estamos aqui como operários dele. Todo operário quer um salário. E o salário de quem realmente se dedica a servir é o salário da alegria. Que ninguém rouba. Que é verdadeiro. Que nos traz riqueza e espiritual. Muito obrigada pela atenção de todos. Que a paz de Jesus os abençoe.